alunos da segunda série do nosso ensino médio, do Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Pet Ribeiro e nós vamos aí ter a nossa primeira aula após o nosso retorno, certo? Para aqueles alunos que adoram anotar e organizar o conteúdo como deve ser, vamos trazer para vocês o conteúdo de hoje aí. Então nós temos a nossa aula 140 e a Revolução Francesa. Na aula de hoje nós vamos ver, na verdade, uma reflexão para nós chegarmos à Revolução Francesa. Porque, como vocês sabem, a Revolução Francesa ela é um grande marco no processo histórico mundial. Ela vai transformar a história de outros territórios, de outros países, e ela também é a nossa linha temporal, onde a gente vai ali transitar, fazer essa modificação, né, saindo ali da história moderna para entrar para a história contemporânea. Então é muito importante que nós vamos compreender isso hoje. Como é que nós vamos chegar a essa Revolução Francesa? Que fatores vão levar? Então nós vamos aí um passinho para trás para poder nós iniciarmos elas nas próximas aulas, tudo bem? Então nós vamos falar hoje da Sociedade Estamental Francesa. Toda vez que vocês ouvirem o termo Sociedade Estamental, é importante que o meu segundo ano lembre que não posso confundir com classe social. Olha aqui para a professora rapidamente antes do texto. Quando eu me referir a uma classe social, eu vou partir da ideia de que eu posso me mover socialmente. Então eu nasci numa classe social mais abastada, mas com muito estudo, muito trabalho, eu consegui ascender socialmente, mudei de classe social. Posso ter começado numa classe social mais alta, mas por algum infortúnio da vida eu posso ter mudado para uma classe social diferente. Então nós não podemos usar o termo estamental para o termo classe. Classe social, vejam sempre, eu tenho a possibilidade de mobilidade. Quando eu falo em estamental, eu estou falando de algo que é pré-determinado. Então vamos lá trazer esse conceito? Olha aí. A sociedade francesa no século XVIII era estamental e com poucas mobilidade social. Ou seja, nascer em uma classe social era quase a certeza de morrer nela. Isto é, outros fatores impulsionaram a maior revolução até então vista. Então, a Revolução Francesa ela é o acontecimento, como eu disse a vocês. E aí vocês viram nesse conceito, antes de nós entrarmos para a parte dividida da sociedade, era quase impossível você mudar de classe social. Aliás, de estamento, né? Era quase impossível você fazer essa mobilidade, porque o seu fator determinante era o nascimento. Então, se eu nasci ali camponês, a probabilidade de eu morrer camponês era quase de 100%. Então eu saía ali, estava na nobreza, eu já tinha... Às vezes o nobre não tinha nem dinheiro, mas ele tinha o quê? Ele tinha o seu estamento determinado. Então isso favorecia. Então o que nós percebemos aí? Quer dizer que por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, ascender socialmente, era praticamente impossível nesse período que vai anteceder a Revolução. E tomem nota que são essas coisinhas que vão causar também a Revolução. Então aí, como é que era dividida? Eu tenho o primeiro estado, como vocês devem lembrar, lá do 8º ano, composto pelo clero. Então a fundamentação do clero é rezar. O poder religioso, ele está acima de qualquer poder político naquele momento. Por quê? Porque eu preciso entender e aceitar que nós precisamos da fé para nos manter. Então, a função do clero, toda vez que vocês verem essa compreensão de clero aí, antecedendo a Revolução Francesa, lembre-se da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Por favor. Então, o clero tem a função de rezar e tem esse controle religioso. A gente precisa de fé. Vocês que viram no primeiro ano, todos os povos, todos, eles têm uma religião. Eles seguem ali os elementos da natureza, são politeístas, ou como o judaísmo, já surgem como monoteístas, mas é importante esse referencial religioso. E aí, nesse antigo regime, como é chamado, ou seja, essa França antes da Revolução, eu tenho o clero como fundamental. Então, professora, o clero, ele vai controlar? Controla. Ele controla sim, porque ele vai determinar também. E é inclusive o clero que vai incentivar essa ideia. Olha, você aí, você nasceu camponês, é uma determinação divina. Olha aí, estamento. É sim.
Se você tivesse que nascer nobre, você teria nascido ali no segundo estado. Mas não. Então você aceita essa condição? Aceito, é o que me cabe. Então o primeiro estado, composto pelo clero, ele vai ter essa função. Ele era dividido, tá? Em alto clero e baixo clero, ou seja, os bispos, a figura dos arcebispos, e eu tenho ali o baixo clero com os padres mais direcionados às comunidades. Então o que a gente pensa também aí? Que muitos religiosos, eles não tinham realmente a vocação religiosa. Mas era muito importante para qualquer família nobre que ela tivesse uma pessoa ali inserida no primeiro estado. Então era um status, exatamente. Então nem sempre valia-se da aptidão, do talento ou da vocação para aquela função religiosa, certo? Temos o segundo estado, isso aí é mais tranquilo do ponto de vista de compreensão, que vai ser aí, ó, formado pela nobreza. Segundo estado, formado pela nobreza. Olha aqui, errei, aqui. Tá bom? Formado pela nobreza. Então essa nobreza, ela é justamente essa classe envolvida ali na figura do rei. O rei é fundamental nesse processo, certo? É uma classe que já sai ali elitizada, ela já nasce com o seu título de nobreza, duque, conde, visconde, barão, parente do rei. Então eu tenho ali esse pessoal muito mais delimitado. Como eu disse para vocês anteriormente, nem sempre tinham dinheiro. Por quê? Porque eu tenho os impostos para alimentar essa classe. Então, para que eu vou trabalhar? E aí eu vou ter o terceiro estado, que é composto por aqueles que não pertenciam ao primeiro e não pertenciam ao segundo, mas eram a grande maioria da população francesa nesse momento. Um dos grupos se destacava em especial no terceiro estado, que vai ser justamente a burguesia. E é neles que vocês devem focar também. Obviamente que tinha os camponeses, tinha os artesãos, certo? Todo mundo que não estava no primeiro e segundo formava o terceiro estado. E a burguesia, ela vai ser importante porque ela vai aí fazer essa transformação, ok? Vamos falar então desse antigo regime, já que eu já sei como se divide essa sociedade. Então, olha só, a sociedade de ordens ou estados no antigo regime assentava-se no privilégio e no nascimento, como vocês já viram. Então, é difícil que vá acontecer uma mobilidade, é difícil que alguém vá se tornar deliberadamente ali na nobreza. A estrutura social era garantida pelo absolutismo régio de direito divino. Vejam bem, olha aqui pra gente rapidamente. Isso é muito importante. Lembram que eu disse a vocês? Por que a igreja está lá no primeiro estado? Porque ela vai fundamentar pensamentos para essa sociedade. E um desses pensamentos mais importantes é justamente o direito divino, aonde o primeiro estado ensina que a figura do rei, ela é primordial para se manter a ordem daquela sociedade. E esse rei, ele é escolhido deliberadamente por Deus. E esse convencimento, ele se dá através do primeiro estado. Gente, é isso. Ele foi escolhido por Deus, ele nasceu filho de um rei para ser rei, ele vai ser pai de um futuro rei, e cabe a nós, súditos, católicos e fiéis, obedecermos e aceitarmos. Então, esse absolutismo, esse rei determinante, ele é fundamental para manter esse antigo regime. Ok? Para nós visualizarmos isso, tem uma estrutura bem bacana para vocês, olha só. Então, nós temos aí o primeiro estado, aquele que reza, o segundo estado, que é a nobreza, e o terceiro estado, que é aquele que trabalha, que vai estar ali focado. Mas olha só uma coisa importante. Tem um vermelhinho aí? Olha só. Esses dois aqui, ó, eles vão depender desses aqui, certo? É daqui que virá as cobranças de impostos. Nobreza e clero não vão pagar impostos. E é aí que mora o problema, porque mexeu com o meu bolso, a situação muda de figura. Então aí eu vou ter uma situação que vai gerar a revolução. Porque vai chegar um momento em que não bastará o convencimento do clero. Ah, mas você vai ficar aí, você nasceu aí, vai morrer aí. Não, vai chegar um momento em que a burguesia vai dizer, não. Se eu tenho mais dinheiro que muitos nobres, por que eu não posso ser nobre? Certo? Essa ideia, elas vão começar a surgir a partir de alguns princípios, que vocês também já devem ter ouvido falar com toda certeza, que são os princípios iluministas.
E eles vão ser fundamentais, porque vão ser o tema da Revolução Francesa, o lema, né, da Revolução Francesa, que vai ser inspirado nessas novas reflexões. Então, o iluminismo, ele vem em contraponto ao absolutismo. Lembra dos teóricos absolutistas, o que eles dizem? O direito divino, que a figura do rei é importante para organizar a sociedade, apenas se atribuindo poder ao rei é que vai ser organizada essa sociedade, que a população precisa desse governo centralizado. E aí, os filósofos iluministas, os pensadores iluministas, dirão o seguinte para nós: nós, como maioria, devemos escolher os nossos governantes. Nós, como maioria, deveríamos ser atendidos pelos nossos governantes. Nós, como maioria, deveríamos ter os mesmos direitos que a nobreza, porque, afinal de contas, nós somos a maioria e nós sustentamos esse Estado. Então, esses pensamentos iluministas, eles vão começar a chegar ao terceiro Estado, fazendo com que as transformações comecem a acontecer. Ok? E aí nós temos o lema, para vocês verem aí: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas três palavras, elas vão ser fundamentais para nós entendermos o que vai ser o rompimento com esse antigo regime chamado absolutismo, aonde há uma sociedade estamentada, aonde há uma divisão definida de primeiro, segundo e terceiro Estado, nessa França que eu vou ter aí. Tá? Então, esses pensamentos eles vão começar a chegar e vão começar a modificar, certo? Esses pensamentos também eles vão chegar a outros ramos, inclusive um dos mais importantes aí que a gente sabe também é a maçonaria. Então, a maçonaria ela vai estar muito inserida, muitos pensadores, muitos iluministas, eles formavam também esse grupo, né, a maçonaria, que era justamente a sustentação dessas ideias, tá bom? Bom, esse terceiro Estado, ele vai começar a questionar, como eu falei a vocês, através do iluminismo, ele vai dizer: não, tem alguma coisa de errado, eu não posso ser maioria e passar fome. Isso, a França vai viver aí uma grande estiagem, vai viver um período de chuvas muito intenso, tudo isso vai prejudicar as plantações e aí vai prejudicar o pagamento dos impostos e as cobranças serão maiores. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de Assembleia dos Estados Gerais, que vai ser justamente quando essa população começa a questionar, começa a causar ali, através do iluminismo, uma pressão ao governo. Então nós vamos ter o quê? Olha aí, ó. Também chamada simplesmente de Estados Gerais, era um órgão político de caráter consultivo e deliberativo, constituído por representantes das três ordens sociais. Então, todos os estados, gente, eles tinham representantes nessa Assembleia dos Estados Gerais. Porém, o terceiro Estado, que era o povo em si, como está aí no texto, o que acontece? Ele tem o direito a um voto. Agora eu pergunto a vocês, que vivem a democracia, como é que o maior grupo de pessoas pode ter direito a um voto? Né? Os outros também, mas vejam bem. Primeiro Estado vai apoiar o terceiro? Não. Segundo Estado vai apoiar o terceiro? Também não. Então, o terceiro Estado sempre vai ser voto vencido. E aí, nessa Assembleia, vão se começar os questionamentos, vão se começar as exigências. Nós precisamos mudar essa situação, certo? Aí eu vou ter o primeiro passo para o processo revolucionário. Eu já tenho ali o iluminismo, eu já tenho essa formação de estados, onde não vai favorecer o terceiro Estado, onde eles vão começar a perceber a real importância deles em sustentar essa sociedade. E o marco vai ser justamente ali o 14 de julho de 1789, que é justamente o quê? A tomada da Bastilha, o aniversário semana que vem, né? Então, olha aí, a tomada da Bastilha foi um evento de marco histórico. A Bastilha era o símbolo do absolutismo francês, ali de Luís XIV. Por quê? A Bastilha, além de ser uma prisão, ela também era um local onde se guardava os artefatos de fogo. E ela era o símbolo das prisões que eram feitas por Luís, que era justamente aqueles que eram contrários ao seu governo. Então, o que acontece? Ela era o símbolo desse absolutismo. E destruir a Bastilha era justamente dizer: estamos chegando ao poder. Então, 14 de julho de 1789 vai ser esse marco da tomada da Bastilha pela população francesa, pelo terceiro Estado.
inspirados pelos teóricos iluministas com toda certeza. Vai causar um temor muito grande, mas é a partir daí que nós vamos ter uma grande transformação durante esse processo histórico que nós estamos vivendo. Então, 14 de julho de 1789, vai haver essa mudança. Vocês imaginem o povo chegando, derrubando, invadindo, saqueando, libertando os presos políticos por ordem do rei e também usufruindo do poder de fogo. Isso vai causar um grande temor na França. Mas, como eu disse a vocês, hoje eu vim trazer essa introdução até chegarmos aí no início da Revolução, tudo bem? Mas não se preocupe que nós vamos continuar. E agora eu vou trazer para vocês a nossa DLI. Vamos lá, queridos do segundo ano. Podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa, apenas uma alternativa correta, e a segunda que diz o seguinte: durante a Revolução Francesa de Luís XIV, perdeu seus poderes absolutos, o feudalismo foi abolido e os bens eclesiásticos nacionalizados. Isso aconteceu, temos apenas uma alternativa correta, daqui a pouco a gente volta para a interatividade.
Retornando então para a nossa interatividade, segundo ano, já tivemos aqui a participação da Luísa. Ela disse que a questão 1 é D, questão 2 é letra A, ela é da Escola Estadual Tiradentes, aqui em Petrópolis. Temos o Cid, também a questão 1D, questão 2A. O Cid não disse a escola dele para nós. Temos o Marcos, da Escola Ruth Prestes Gonçalves, questão 1, letra D. A Poliana, da Escola Estadual Vicente Teres de Souza, também disse que a questão 1 é a letra D. Eu acho que é Vicente Ana Constantino, se não me falha a memória. Temos a Amanda, que também disse que a questão 1 é D e a questão 2 é A, não identificou a escola para nós. Quem mais aqui? Olha, lá do Rio Preto, Escola Estadual do Rio Preto da Eva, Gabriele Monteiro, questão 1D, a questão 2A. Ruth Prestes, o Marco já foi. Escola Estadual Novo Céu, muito obrigada, Amanda, por ter identificado aqui para nós, tá bom? Temos também a Poliana, que disse que a questão 2 é a letra A, e ela é da escola também Vicente Teles de Souza. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Como vocês puderam ver, a Revolução Francesa, nós tivemos hoje aqui uma introdução sobre essa sociedade que organizou, que vai fazer com que ela aconteça até a tomada da Bastilha ali em 14 de julho de 1789, tá bom? Então não se desesperem que as coisas vão acontecer para vocês. Vamos trazer então a nossa correção? Então olha aqui, podemos apontar como uma das principais causas da Revolução. Temos as guerras de conquistas promovidas e comandadas por Napoleão, não vai ser nesse momento. Temos a grande influência da burguesia e dos trabalhadores urbanos nesse sistema político, na verdade não. Na verdade a burguesia está exigindo essa participação. As fraudes eleitorais não tinha eleição, né, queridos? Nós temos um poder absoluto aí centralizado por Luís XIV. E a alternativa D diz o seguinte: a revolta de grande parte da população francesa, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, gerada pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia absolutista. Então, nós temos na letra D, como todos vocês... Ai, desculpa, Elisa. Elisa, falei seu nome. Tá aqui, ó, tá bom? Temos aí a letra D, que é justamente a alternativa correta. Então, olha o comentário para vocês. A revolta de grande parte da população francesa, no caso burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, gerada pelas injustiças. A burguesia, que despontava no ramo da economia mercantil, tinha na excessiva cobrança de impostos e na ausência de políticas públicas, que foi justamente ali o entrave que vai limitar, os seus interesses econômicos. As ruas parisienses ficaram abarrotadas de desempregados e miseráveis, protagonistas de mais um traço da crise financeira. Então, aquilo que nós falamos para vocês durante a aula. Vocês imaginem aquele terceiro estado, formado por grande parte da população, sustentando o segundo e primeiro e sem poder participar da política pública, sem poder ter um direito ao voto. Então isso vai gerar conflitos, a fome, a miséria, que vai causar ali a tomada da Bastilha, que vai ser o passo 1 para o processo da Revolução, tá bom? Temos aí na questão 2, durante a Revolução Francesa, Luís XVI perdeu seus poderes absolutos, o feudalismo foi abolido e seus bens eclesiásticos nacionalizados. Isso aconteceu no ano da queda da Bastilha, durante o período de terror, quando Napoleão tomou o poder, na fase da convenção ou no período do diretório. Então a nossa resposta correta aí já é a letra A, como vocês já sabem, certo? Então nós temos todos esses fatos ocorreram em 1789, o ano da queda da Bastilha. Com seu poder enfraquecido, o rei permanecia no governo. No entanto, os antigos privilégios absolutistas já não existiam mais, inclusive a participação na Assembleia, dos outros estados. Então, além disso, tanto o rei quanto a família real foram forçados a deixar o Palácio de Versalhes e foram instalados em um outro palácio parisiense. Paralelamente, o rei tenta uma fuga para a Áustria, que eram justamente os países que estavam ali se organizando para manter a segurança da família real francesa. Terra natal de sua esposa, Maria Antonieta, mas foi preso antes de deixar a França e reconduzido a Paris. Entre os mortos na guilhotina, entre 1792 e 1794, que já vai ser um período da Revolução, estavam os reis Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Então, a gente observa aí
que aquela ideia lá, inserida pelo primeiro estado de direito divino, ela era muito incorporada mesmo pelo rei e pela nobreza. Então eles nunca imaginaram que isso fosse acontecer. E um dos fatos importantes que vai fazer com que a Revolução Francesa repercuta até os dias de hoje é justamente o rei Luís XVI ter ido à guilhotina, que parecia algo muito improvável, assim como a tomada da Bastilha pela população. Imagina uma população, né, enfurecida, tentando ali assegurar os seus direitos. Um ponto muito importante na Revolução Francesa também, gente, é justamente o fato das mulheres terem participado ativamente. Mas quando o processo revolucionário for acontecer, vocês vão ver que isso vai mudar de figura. Mas elas foram mesmo para o campo ali, para as ruas parisienses, para invadir também a Bastilha junto com os homens, tá certo? Queridos, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.